Fala, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês por dentro de tudo que acontece no Mengão. E, nação, mais uma vitória muito importante do Flamengo, vencendo por 1-0 aí o Bragantino no Maracanã, aproveitando, né, as oportunidades que estão aparecendo em casa. O Flamengo tem bastante jogos em casa aí nessa reta final e fez o dever de casa ali. Foi um jogo difícil, mas o importante é que a gente conseguiu, né, levar essa vitória aí. Então vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa esportiva está falando sobre essa vitória aí do Mengão, a análise deles, né, sobre a partida, tudo. Então, antes de a gente ir pro vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa sua curtida pro YouTube estar recomendando nossos canais para mais pessoas. E é isso, sem mais enrolações, vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa esportiva tá falando sobre a vitória do Mengão. Campeonato brasileiro, hein? Que campeonato brasileiro, que baita campeonato brasileiro. Nesta noite, empate lá em Fortaleza, 2-2, Fortaleza e Botafogo. Vitória rubro-negra do Flamengo, 1-0 para cima do Bragantino, no duelo de dois times que lutam pelo título. E lutam porque estão separados por pouquíssimos pontos. Aliás, o Palmeiras, nesse momento, é o primeiro. Todo mundo com 34 jogos, tá? Então não tem mais aquela coisa de, mas jogo a mais aqui, jogo a menos ali. Palmeiras, 62, Botafogo, 61, Flamengo, 60 pontos, Grêmio, quarto colocado, 59, Bragantino, quinto colocado, 59. Então são 3 pontos separando primeiro e quinto colocados. Pedro Ivo, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanham nessa. A vitória rubro-negra foi fundamental para que o Flamengo entrasse nessa matemática, nesse momento, o terceiro colocado. Eu tenho que até conferir aqui, porque estão tão próximos, né? Não dá para decorar. Não dá para decorar. Olhando aqui para me perder. E o Flamengo está vivíssimo na luta pelo título, Pedro. Tudo bem, Andrade? Um abraço a você, Calçade, Jean Birner, o fã de esporte. Uma vitória muito, muito, muito importante pelo adversário que era, né? O Red Bull Bragantino jogou muita bola. Foi muito interessante a atuação do Red Bull Bragantino. O Flamengo ele teve que se movimentar de duas maneiras. Primeiro, ele teve que pensar como neutralizar um Red Bull Bragantino muito superior. Depois que ele neutralizou, aí sim o Tite foi pensar em como ganhar. As mudanças no meio da segunda etapa, né, do meio para o final, aí sim ele começou a mexer para ganhar. As mudanças ali do primeiro tempo, ali no intervalo, ele mexe para corrigir. Um lado direito foi amplamente dominado. O Red Bull Bragantino, estava ali assistindo a partida na redação, e você, Calçade, ali quando passa aquele mapa de calor, Red Bull Bragantino faz o Flamengo sofrer muito. Vai se falar muito de Tite, vai se falar muito de Arrascaeta, mas não existiria uma vitória do Flamengo hoje sem o Rossi. O que o Rossi faz na pressão do Red Bull Bragantino é muito, muito, muito importante para essa reta final. E é claro que quando a gente vai olhar para frente, você tem o Palmeiras líder do campeonato e o Flamengo na cola. Parece que é o cenário do futebol brasileiro dos últimos anos, porque os dois times que foram chamados a competir, que tiveram ali, muita gente imaginou durante um bom tempo o Botafogo com o Red Bull Bragantino, não estão falando do Red Bull, ele está chegando, ótimo trabalho do Caixinha sim, mas eles não confirmaram uma aposta, ou um status, ou confirmar certas projeções, então sobra o espaço para quem investe, para quem tem qualidade, para quem tem um pouco mais de fôlego no campeonato de 38 rodadas. Agora, é uma atuação muito interessante, dos dois times, é um jogo muito interessante. O 1-0 ele não se limita a um gol ali do Arrascaeta no final, o jogo foi só isso, não foi só isso. É um jogo que o Red Bull Bragantino entende onde ele pode superar o Flamengo, que era uma pressão, é sufocar, é ser mais intenso, é competir muito mais. O Flamengo demorou a competir na partida. É o Tite que tem que entender onde ele não tinha jogo, que era seu corredor direito. E depois que ele iguala, a coisa fica um pouco mais estabelecida. Ele entende que ele lança a mão de uma situação que pouca gente poderia acreditar, que é o Bruno pela direita. Primeiro o Gerson pela direita, depois o Bruno pela direita, o Gerson voltando pelo meio. E aí você tem um toque de qualidade, que isso aí não pode ser criminalizado. Mas só ganha porque tem a qualidade. Ainda bem que tem a qualidade, que é a finalização muito inteligente do Arrascaeta. Vitória para lá de importante. Agora a gente pode falar tranquilamente que o Flamengo está muito na briga por esse título brasileiro, Paulo. Até porque o jogo tinha, aliás, né, para quem acha que o campeonato por pontos corridos e tal, modorrento, uma final atrás da outra, entre aspas, né? Esse jogo era uma final, porque representava, de certa forma, quem estaria mais vivo na disputa pelo título e deu o Flamengo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É uma vitória muito relevante, porque, como disse o Pedro, coloca o Flamengo de uma maneira direta na briga pelo título de campeão brasileiro. O Flamengo pode, em uma rodada, assumir a liderança, né? Então ele está numa briga direta, a gente não sabe o que vai acontecer, restando 4 rodadas para o término do campeonato. Um jogo dificílimo, o Bragantino
vale lembrar, tinha 6 derrotas antes dessa. Palmeiras, líder, tem 8. Né? O Botafogo, o vice-líder, tem 9. O Flamengo, o terceiro colocado, tem 8 derrotas. O Bragantino tinha 6, tem 7 agora. O jogo era um jogo muito difícil, de um time muito bem treinado, que se mostrou mais bem treinado que o Flamengo ao longo do jogo. E aí é um trabalho mais longo, né? Eu acho que o Tite vai, ano que vem, fazer um senhor trabalho no Flamengo, de um Tite que teve que procurar como jogar contra o Bragantino, que começa com atacantes pelo lado de campo, que perde o primeiro tempo coletivamente, que tenta reforçar o meio para ganhar o setor, que na hora que o time parou de construir, abre mão de marcação para tentar ganhar o jogo, e assim ganha o jogo porque tem os jogadores mais técnicos, porque o Bragantino teve chance para ganhar o jogo antes. Mas aí, você olha para o elenco, você não acha estranho. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho mais o que faltou ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho algumas críticas a ambos os jogadores que saíram, tá? Um ao futebol, outro eu acho que às vezes foi até um pouco negligente algumas coisas coletivas. Mateuzinho e Luiz Araújo. Eu acho que ele foi um pouco negligente algumas coisas ali defensivas, de acompanhar a lateral do Bragantino, de entender o jogo, por isso ambos saíram. As mudanças deram certo, poderiam não ter dado, mas o fato é que o Flamengo tem 4 jogos para o treinador ir implementando cada vez mais seu trabalho, e o Flamengo tem o melhor elenco do país. Então, quem olha para o Flamengo e não vê a chance de título, mesmo com o Flamengo tendo jogado um pouco menos que o Bragantino coletivamente, não entende muito bem como funciona o futebol na prática. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, bom, aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo, que essa coisa de querer descartar o Flamengo quando o Flamengo tinha um jogo a menos era uma insanidade, era uma loucura, e acho que o jogo de hoje prova isso, né? Faz tempo que a gente tem 5 ou 6 candidatos ao título brasileiro. O jogo de hoje, como você falou, era essencial, talvez não dê para chamar de uma final, porque, claro, teoricamente os dois continuam vivos, mas a situação do Bragantino se complicou demais, né? Aliás, só uma curiosidade, né, para falar um pouco mais desse espetacular campeonato brasileiro. A gente pode ter no final da próxima rodada os 4 primeiros colocados como líderes da competição. Porque mesmo o Grêmio, se ele vence, claro que o Grêmio tem o jogo mais difícil de todos eles, é o jogo contra o Atlético fora, mas se o Grêmio vence o seu jogo e o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo não vencem, o Grêmio termina na liderança a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente chegou num ponto em que, faltando 4 rodadas, os 4 primeiros colocados podem terminar na liderança na próxima rodada. Demais. Não é que precisa de 2 rodadas. Então é um campeonato espetacular, é um campeonato completamente imprevisível e indefinido, e eu sei que a tendência agora é começar com a coisa do favoritismo, da chance de um, da chance de outro, dos percentuais, mas esses percentuais, como a gente tem visto, eles mudam rodada a rodada. O jogo de hoje foi um grandíssimo jogo, né? Eu acho que isso é legal também, Jean, a gente destacar, porque não adianta só falar da competitividade. Você pode ter hoje foi um jogaço. uma coisa competitiva e mal disputada na prática. Perfeito. E o Campeonato Brasileiro, inclusive, ou principalmente esses jogos envolvendo os times que estão lutando pelo título, tá demais. É isso. Tecnicamente, taticamente também. E você tem vários grandes jogos, como foi o jogo de hoje. E o de hoje a gente já imaginava que seria assim, né? Muito também, quer dizer, no caso do Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que eles são capazes de fazer, e a gente viu o que é capaz de fazer o ataque do Flamengo, o golaço que fez o Arrascaeta. Esse gol é para pouquíssimos mesmo, assim, finalizar da maneira como ele finalizou, depois de uma jogada muito bem trabalhada. Então, eu acho que o Flamengo a gente não precisa falar muito. Claro que ele poderia ter jogado muito mais ao longo da competição, mas a sua qualidade, ela, ainda que em flashes, ainda que em lampejos, ela é escancarada para o Brasil e para o mundo a cada rodada quando esses jogadores entram em ação. E o Bragantino é um negócio impressionante. O que o Bragantino fez, o trabalho do Pedro Caixinha é uma coisa espetacular, porque hoje não era só a questão da convicção na ideia tática. Era uma convicção da ideia tática, mas era também a coragem de, num Maracanã lotado, contra o Flamengo com os jogadores, que tinha até a postura que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, um primeiro tempo em que o Bragantino marca muito alto, e contra um Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, para contra-atacar, para uma transição rápida, rápidos e bons, embora o Luiz Araújo não tenha de fato ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também, porque ele reforça o meio-campo quando ele tira o Luiz Araújo. Mas assim,
alternância, né, de superioridade. Ora um superior, ora o outro superior. Mesmo quando o Flamengo era superior, o Bragantino quase faz gol. Mesmo quando o Bragantino era superior, o Flamengo quase faz gol. Isso. Então era um jogo completamente imprevisível do começo ao fim. Foi uma partidaça, uma das melhores do brasileiro para mim. Tudo bem, Paulo Calçade? Boa noite. Olá, Andrade, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. E início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato todinho. Um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino, o Botafogo, depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do campeonato equilibrado, maravilhoso no final, é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá bacana de ver. Tá gostoso. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E ele sofre um gigantesco desprestígio. Porque quando todo mundo já cuidou da sua vida no mata-mata, todo mundo volta pro Brasileirão e aí o Botafogo falou, gente, vamos começar outro campeonato aqui, porque tudo que eu fiz no primeiro turno pode esquecer. E o Botafogo trouxe essa galera para esse campeonato. Tanto que vai ser um campeonato com uma das pontuações mais baixas da história, o campeão. O Palmeiras no máximo joga 74. 74. Que era a pontuação difícil, né? Eu acho que o Flamengo jogou uma final de campeonato hoje. Porque se olhar os próximos jogos, a final era hoje. Se ele perde ou empata hoje, derruba para os próximos. Então ele tinha que vencer o jogo hoje. E foi o que foi feito no segundo tempo, numa postura para ganhar o jogo, porque precisava. Porque ele tem adversários que podem dar o título ao Flamengo. E se for o campeão, claro, o Palmeiras terá que perder pontos no caminho. Mas vai ser um campeão com 72 pontos. Isso é baixíssimo. Então, é um campeonato que vai terminar legal, vai deixar uma sensação bacana, uma imagem legal, mas no futuro a gente vai ter que cuidar dele em 38 rodadas. Não dá para cuidar em 13 e em 12, como a gente está fazendo aqui no nosso país. E esse jogo foi um jogo bem bacana. O futebol brasileiro, sim. O Flamengo poderia estar melhor nesta altura do ano? O Flamengo deveria estar jogando futebol melhor. Mas tudo o que aconteceu ao longo de 2023 não permitiu. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino foi lá, Pedro Caixinha, joga em casa e fora do jeito que ele quer. É a filosofia dele. E não é só na conversa, não. Não é na conversa, ele fez no Maracanã. É o time que no Campeonato Brasileiro mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque. Ou seja, ele se posiciona para a saída de bola do adversário e toma a bola, fazendo com que o Flamengo tivesse que sair quebrando. Várias vezes o Rossi chegou uma hora, eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira, ele falou um negócio no ouvido, sai, porque primeiro, não vai dar aqui não. Vamos sair curto. Aí o Bragantino encaixou a marcação, ele faz o gesto. Então, mas vou quebrar. Sabe o que eu acho legal? Assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Isso. Porque essa é a questão. Mas é uma cultura... Uma coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América... Mas faz contra o Inter, faz contra o Corinthians. Isso aqui é impressionante. Mandou 4 no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, fica todo mundo treinando, arregaçou com o time. Aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram 4. Isso aí estava na memória também. Isso aí fica, né? Dói. E ali o Flamengo teve uma postura necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo não é nada bom. O começo mas tá difícil, esses caras são muito chatos, esses caras tomam a bola da gente, não deixam sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque, jogando no Maracanã. E não pressionando e circulando a bola. Então foi um jogo que durou um tempão, não durou só 9. Parece que é aqueles jogos que tem 3 horas. Por quê? O Flamengo teve que suportar o Red Bull Bragantino, depois ele teve que o Tite dar um passo atrás, colocar o Pulgar, preencher melhor o meio de campo e num determinado momento falar, agora é final. Não, e quando ele fala isso, eu acho que... E tirar o Thiago Maia. Ele foi corajoso. E mandou o Bruno Henrique e ficou Bruno e Cebolinha. Porque era o melhor momento do Bragantino. O Flamengo estava sendo dominado ali... uma certa fatia do jogo. Quando ele abre o time, aí a gente até comentou na redação, nossa, é assim, né? Quando você fez, o meu time está sendo dominado, deixa eu dar uma fechada aqui na casinha e tal, para respirar e tentar sair pro jogo. Não. Ele falou, ele já tinha fechado, né? Exato, e não estava dando certo. Para recuperar um pouco de confiança de falar, dá para jogar. O que não dava era para permanecer o cenário do primeiro tempo para o segundo. Ele quis mudar isso. Ele consegue alterar e aí
pressão. E com o Bruno do lado direito, jogada sai pelo lado direito, a bola do Pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? O Pulgar de novo. O primeiro volante está mais perto da linha de fundo do que o meia que está atacando, do que o ponta. Se o Sampaoli deixou alguma coisa positiva, alguns legados e tal, o Pulgar é um deles, né? Porque o Pulgar não existia com o VP, era um cara meio esquecido, passando por momentos físicos também, né? Difíceis e tal. O Gerson também. E de repente o Pulgar se tornou um exemplo de jogador moderno, né? Do cara que tá à frente, tá atrás. E o que mais chama atenção é que você lembra de onde saiu o Flamengo? O que é a temporada do Flamengo? Uma final horrorosa contra o Fluminense no Campeonato Carioca, uma eliminação na semifinal do Mundial, uma desclassificação dentro do que pode ser chamado de inaceitável no futebol, não gosto da palavra inaceitável, contra uma equipe tecnicamente muito limitada na Libertadores. E desde a chegada do Tite, por mais que o time ainda precisa evoluir muito... uma final de Copa do Brasil. Ia perder a final da Copa do Brasil. Esse acho que é o melhor momento do Flamengo no ano. Lógico que ainda não é um momento consistente, a gente precisa entender como vai ser o Flamengo até o final. Mas o Flamengo chegou num jogo difícil, contra uma equipe que joga bem, e o Flamengo conseguiu o resultado, mesmo, repito, jogando coletivamente menos que o Bragantino. E não dá. O Bragantino é uma das equipes mais bem treinadas do país. Quando vocês falam, o Bragantino joga igual dentro e fora de casa. O Bragantino vai chegar amanhã em Bragança, não tem pressão. Não tem pressão. Tem torcida? Tem torcida. A torcida é fanática, os torcedores de Bragança. Mas é possível para o treinador desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade. Como foi o Barbieri? Como foi o Barbieri. Ótimo exemplo, a diferença do Barbieri, né, para o Bragantino, para o Vasco. Ou seja, é possível que um treinador é bom desenvolver um bom trabalho, para os jogadores terem momentos ruins. Na loucura do futebol brasileiro, para quem pretende ter um trabalho tecnicamente, taticamente bom, uma equipe que nem o Bragantino, que oferece bons jogadores, não são os melhores do país, mas bons jogadores, uma estrutura legal e tudo mais, é muito mais fácil do que administrar um Flamengo com seus jogadores melhores. É mais fácil do que administrar um Palmeiras, do que administrar outras equipes. Então, o Flamengo foi enfrentar hoje uma equipe muito bem administrada e passou momentos difíceis. E ao contrário do que aconteceu em todos os outros momentos da temporada, nos momentos mais difíceis, quando precisava ganhar, o Flamengo não sucumbiu. Resumindo assim, muito grosseiramente, até para te devolver já. O Bragantino foi melhor em boa parte do jogo. Foi. Não fez. Não, como time, indiscutivelmente. O Flamengo conseguiu se acertar não sei nem se nos 20 minutos finais. Fez. É isso. Isso resolve. O futebol é bola lá dentro. O que fica pro resultado, que vai pontuar, o que não vai tirar o campeonato. E aí eu tô com o Vitor. Coletivamente, o que o Red Bull Bragantino consegue pensar, executar no primeiro tempo, sustentar ali do jeito que deu com as mãos do Tite no início do segundo, é louvável demais. Só que faltou o que já falou, só para resumir. Qualidade. Tem uma bola, não me recordo agora, estava comentando nos melhores momentos do intervalo, Paulo. Uma bola que vem quicando, ela sobe, um dos atacantes do Bragantino, ele o Rossi, ele pega, vai lá, sai. O lance para que a bola passa do Léo Pereira? Do final do primeiro tempo. Na direita ali. Na direita, não sei se é o Elinho. Não sei se é o Elinho. Pode ter sido o Aderlan, não sei. Mas é uma bola que sobra. É aquela bola que a cada 10 jogadores do Flamengo, 11 vão fazer. A cada 10 jogadores do Flamengo. E ele faz mais difícil, ele é mais rápido que o Léo Pereira, adianta e depois chuta mascado. Exato. Então, assim, não pega na cara da bola. Você tem também a cabeçada, se tem a bola que sobra de rebote, o outro menino e o gol vai lá em cima. Não fez. O Flamengo, ele se ajustou, teve um momento de dificuldade, tem mérito de Tite e tudo mais, e ele teve uma bola. Aí ele tem a passada certinha que o Arrascaeta dá, e o cara dá um finalização de biquinho no tempo. Aí, e o Arrascaeta tem uns 3 ou 4 gols nessa linha, nesse Campeonato Brasileiro, que se o Flamengo vier a ser campeão, assim, esses gols precisam ser lembrados, porque são gols de 3 pontos, como foi o gol de hoje, né? Ainda que o Arrascaeta viva sempre as turras com problemas físicos e tudo mais, cara, é um negócio... Faz a diferença. É impressionante, né? O Arrascaeta, eu sou muito fã. Tecnicamente, ele é o melhor jogador do Flamengo, né? Eu acho. Tecnicamente, sim. Tecnicamente é o melhor deles. Bom, o Flamengo, então, com suas individualidades, aí entra o Bruno Henrique no segundo tempo, né? E, de certa forma, dá uma chacoalhada no time. Né? Num lado agora, absolutamente é inegável que o Tite, a gente falou do efeito Sampaoli para alguns jogadores, Gerson, Pulgar e tal, o Cebolinha cresce com o Tite, né? Muito. Tá na cara que o Tite tá lá o dia inteiro no ouvido do Cebolinha e tal, eu confio em você, eu te levava para a seleção brasileira, sempre te achei um jogador especial e tudo, porque é outro jogador. Aparentemente está faltando ou
concluir a jogada melhor com gol ou com assistência, porque ele inicia bem as jogadas, ele ajuda na marcação. Ele fez uma jogadaça no primeiro tempo, do lado esquerdo, aí você vê que a tomada de decisão, para mim, tem um pouco a ver com a ansiedade do jogador e também com o encaixe coletivo, que ainda não é perfeito, que vai oferecer ao jogador mais opções, mas o Cebolinha, por quem o Flamengo pagou uma fortuna e ainda não justificou a contratação com o Tite, já passa a ser um jogador que você olha e fala, opa, tá difícil tirar do time, né? E tanto que o Bruno entra no lado direito. Você imagina o Bruno Henrique recuperado, o Cebolinha pode fazer lado direito também. E os dois jogando bem, podendo trocar de lado. Ele veio de suspensão, né? Para mim essa é a questão. Eu acho que talvez até por conta dessa melhora do Cebolinha, o Tite tenha dito, não, vai lá, Cebolinha. Titular do jogo, mas porque eu, assim, num jogo decisivo, num jogo grande, como era o jogo de hoje, com ambos em condições iguais, eu escolho o Bruno Henrique. Para jogar pela esquerda, se a minha escolha tem que ser entre Bruno Henrique e Cebolinha, a minha escolha é pelo Bruno Henrique. Até pela capacidade que ele já mostrou de decidir jogos grandes, mas também pelo que ele faz no jogo de hoje mesmo, né? Com o Bragantino marcando alto daquele jeito. E por mais que marcasse alto, em alguns momentos o Flamengo conseguiu romper aquela marcação alta, e aí o Flamengo é um perigo, porque a gente viu tanto o clube reclamando, né? O São Paulo reclamou num determinado momento, o Corinthians, da falta dos caras rápidos e habilidosos pelo lado para fazer uma transição mais rápida, e o Flamengo tem uma fartura desses caras, né? São jogadores muito bons, você pode até dizer, esse daqui não estava bem, ou esse piorou, esse não jogou ainda o que já jogou em outros momentos, como até é o caso do Cebolinha, mas são muitos jogadores com qualidade para fazer esse papel. É um time do Tite, a recomposição do Cebolinha é melhor que a do Bruno Henrique. Eu entendo totalmente seu raciocínio, para mim o Bruno Henrique é o meu jogador preferido do Flamengo, um dos meus jogadores preferidos em atividade no futebol brasileiro. Mas aí eu adoro o Bruno Henrique, mas a recomposição do Cebolinha é melhor, o time não está pronto, ele tem que ver como vai jogar o Ayrton Lucas, ele tem que ver como é que é o encaixe no meio campo. Os laterais do Bragantino avançam. O Thiago Maia não está pegando tanto quanto é necessário. É o modelo inicial. O modelo inicial do Tite é esse, com dois caras fazendo recomposição. E ele tem uma equipe na data FIFA para saber. 12 jogos, ponto, virou ano. Para o segundo momento, eu preciso entender como é que eu ajusto essa recomposição para ter o Bruno. O Bruno ao lado do Arrascaeta e do Pulgar para mim, e o Bruno em números menores, porque teve bom tempo lesionado. O Bruno é responsável pelos melhores momentos do Flamengo. É isso. Se não foram 10, 11, 12 grandes jogos, tem grandes jogos dentro que ele podia. Ele é de Arrascaeta e Pulgar. Então, eu preciso pensar também. Eu acho que não dá só pra gente parar nessa da recomposição de Cebolinha. A finalização de Cebolinha não é boa. O poder de decisão não é boa. A tomada de decisão e a assistência que seja, a participação dele quando aquela hora que a onça tem que beber água, parece que ele larga de uma, como na ginástica, ele larga de uma nota altíssima. Mas a execução dele vem... E ele tem um acréscimo, né? Que é quando ele precisa ir para a área, quando ele precisa jogar na área com as bolas pelo alto. Então, assim, o Bruno te oferece muito. E outra, para mim foi impressionante a maneira como ele voltou ao time depois de meses e meses fora. É uma coisa que, assim... decidindo jogos. O exemplo foi o jogo contra o Botafogo. Ali era um jogo que, assim, ali... Se o Flamengo for campeão e você parar para pensar em momentos da campanha, fala, momentos-chave da campanha... Certamente esse jogo do Botafogo, no Newton Santos, tem de estar, tem de fazer parte do, né, futebol tem uma coisa que tem a ver com a afinidade do jogador com a camisa, com a torcida, uma coisa ali que não é tão fácil de ser explicada. E nisso o Bruno para mim é o maior do Flamengo, é o cara do Flamengo. Mas também não acho que nessa hora por acaso que ele aparece. Eu acho que está muito claro quando o Tite escala a equipe hoje que ele vale essa formação. Luiz Araújo e Cebolinha, se não der o Luiz ponta do lado direito vai trocar, mas ele vai querer ter essas duas recomposições melhores. Mas para um segundo momento eu tô com o Jean. Hoje talvez eu entenda, mas para um segundo momento eu preciso ver como é que eu ajusto só tem uma coisa ali para ter o próximo jogo é a América fora, em Uberlândia. Em Flamengo quase. Em Flamengo, né? Então assim, também é um jogo muito diferente de você enfrentar o Bragantino, por mais que no Maracanã, né? O Flamengo vai ser muito atacado e vai ter uma peneira pela frente. Vai ser muito atacado. Vai ser muito atacado pelo América. Vai as qualidades do Cebolinha defensivas, mas tem uma vantagem sobre o Bruno Henrique. Você pegar a defesa postada, ele tem o drible curto que o Bruno Henrique não tem. O Bruno faz gol de todo jeito. O Bruno, achei até que ele fosse ficar do lado do Pedro. Quando entrou, poderia ter ficado... Não, ele induziria o Flamengo a cruzar bolas na área. E ele não quis, o Tite, levar o Flamengo para esse sentido...
ainda naquela altura do jogo. Bom, é isso, nação. E o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro nesse domingo agora, às 6h30, lá em Uberlândia. Vai ser... O Flamengo tem mais 2 jogos fora de casa, né? Que vai ser esse contra o América Mineiro e mais o último jogo contra o São Paulo. Então, o restante dos jogos vão ser tudo em casa. Mais um ponto aí que conta, né, a nosso favor, mas que a gente também tem que aproveitar como a gente aproveitou no jogo de hoje, né? Então é isso, nação. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar a sua curtida aí pro YouTube tá recomendando cada vez mais o nosso canal para outras pessoas. E é isso. Valeu!